Acredito eu que você já tenha lido este livro, Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Este livro, ele traz um contexto muito interessante, traz o relato, ele é um autorrelato do próprio autor, que é o personagem Zezé, que traz um contexto de uma vivência infantil por volta de 1925, em Bangu, no Rio de Janeiro. Zezé pertencia a uma família muito vulnerável e era uma criança completamente arteira e que sofria sanções físicas, castigos físicos por tal motivo. Então o livro ele traz esse contexto, né, de uma criança arteira, muito fantasiosa, imaginativa e que traz muito sofrimento devido aos castigos físicos que ele sofre. Então, este é o contexto desse livro. Portanto, eu como psicóloga, eu gostaria de trazer uma reflexão do pano de fundo deste livro, que até então eu não li nada a respeito, fiz pesquisas de textos, redes sociais ou vídeos, e eu não encontrei qualquer outro profissional falando desse pano de fundo que eu quero analisar com vocês. O Zezé, personagem principal, é uma criança de 5 anos, muito arteira, muito inteligente, precoce e que tem uma imaginação muito fértil. Acredito eu que o Zezé ele é um clássico TDAH, né? Um portador do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Quais são as características, né, que compõem o cenário, né, da vidinha aqui do Zezé? O Zezé era uma criança, para início, muito inteligente, fantasioso, muito precoce, autodidata, se alfabetizou sozinho, aprendeu a ler sozinho, tinha um bom desenvolvimento na escola, empático para as pessoas que o conhecia e que o compreendia, sendo estes a irmã Godoia, a professora, o Portuga e o tio Edmundo. São alguns personagens que contracenam bastante com o Zezé e que eram as pessoas que compreendiam como essa criança funcionava. Na verdade, que entendia os seus porquês, não bem uma compreensão de como ele funcionava. E as outras pessoas eram pessoas que normalmente ofereciam muitas sanções pelas artes realizadas pelo Zezé. Outras características dele que ele era impulsivo, hiperativo, não conseguia parar quieto, né? Tinha um bicho carpinteiro, dito como uma criança endiabrada, que sempre estava fazendo arte, tirando proveito das situações, tinha dificuldade de entender ironias, dificuldades de entender bem o contexto vivenciado, apesar de ser inteligente. Então tem estes contrastes, assim como é muito comum nos TDAHs. Fica realmente, para quem não tem um conhecimento acerca do que é o TDAH, fica realmente uma lacuna de dificuldade de compreensão de como que o TDAH funciona. Porque ao mesmo tempo que é uma pessoa bastante inteligente, é uma pessoa que apresenta algumas dificuldades na vida como um todo. Ao mesmo tempo que é uma pessoa dócil, é uma pessoa que aparentemente é uma pessoa malvada ou faz as coisas de propósito, como assim diziam sobre o Zezé. Vários trechos nesse livro traz que o Zezé era uma criança endiabrada, que tinha o diabo no couro, que tinha o menino diabo ao invés do menino Deus. Eu acredito que nesta época, né, durante esse período, essa década, e as outras subsequentes também, muito se era explicado dos transtornos emocionais, transtornos mentais, muito se era explicado pela religiosidade. E o que vem a ser o TDAH, né, para quem não tem conhecimento acerca desse transtorno e dessa sigla? TDAH é o transtorno de déficit de atenção
e hiperatividade, e ele tem alguns subtipos, né, que são 3. Pode ser o tipo predominantemente desatento, apenas desatento, é uma criança ou um adulto também, né, uma criança que tem dificuldades das suas funções executivas como um todo, mas muitas dificuldades de atenção e concentração. Uma criança inteligente que tem pouco rendimento em tudo que vai fazer rendimento escolar, pelo fato de não conseguir prestar atenção. Tem o subtipo hiperativo impulsivo, que provavelmente é o subtipo que o Zezé se encaixa. O Zezé não tinha dificuldades de atenção e concentração. Ele tinha uma hiperatividade, uma impulsividade tamanha. Portanto, isso justifica muitas das atitudes do Zezé, no sentido de que ele tinha atitudes bastante impensadas, né? Ele planejava algo e executava com muita rapidez, e ele também era muito desastrado, que é uma das características que compõe muito o comportamento do TDAH. Fica parecendo que os comportamentos do TDAH são feitos propositais, impensados e por maldade. Mas na maioria das vezes nem é isso. Pode ser simplesmente por uma falha de execução, falha de planejamento, né? Falha das funções executivas. Que o TDAH tem alguma atitude que ele não planeja bem e por isso essa atitude sai errada. O Zezé, ele vivenciava, né, todo um contexto de vulnerabilidade social, vulnerabilidade familiar também, de uma família numerosa de filhos, de desemprego, de situação paupérrima de vivência, talvez até faltas de alimentos, de nutrientes. E ele compensava tudo isso pela sua imaginação. Ele criava muitas histórias fantasiosas que muitas das vezes o salvavam, muitas das vezes também o comprometia os seus comportamentos que restavam em punição. Mas uma das principais fantasias do Zezé é ter uma amizade muito rica, muito criativa, imaginativa com seu pé de laranja-lima, né? Uma pequena árvore a qual ele relata no livro as suas histórias, os seus contos, né? Ele relata o seu dia a dia e ele conversa com esse pé de laranja-lima. Essa família do Zezé era uma família composta por vários filhos, por uma mãe que trabalhava bastante e pelo pai desempregado, alcoólatra e que possivelmente um TDAH também. Não descreve muitas atitudes desse pai, só que ele não conseguiu ter sucesso escolar também, nem profissional. Então ele trocava constantemente de emprego, até que grande parte do livro ele fica desempregado. Então pode ser que esse pai tenha o transtorno de déficit de atenção também, porque a genética é um bom colaborador no desenvolvimento desse transtorno. Então, às vezes genético e até hereditário. Portanto, o livro não dá muitos detalhes da vivência desse pai. Então, meu objetivo é realmente notar esse pano de fundo e trazer a discussão do TDAH no adulto. Aqui conta o relato do Zezé como uma criança, mas também traz no epílogo desse livro um pouco da vivência dele como adulto. Ele era uma pessoa autodidata, uma pessoa extremamente inteligente, foi autor de vários livros, começou a estudar medicina, não conseguiu, teve vários subempregos, teve bolsas na Europa para estudar e não conseguiu. Então ele teve muito sucesso na vida dele como escritor, como imaginativo, como uma pessoa criativa, uma pessoa fantasiosa, como foi desde sempre, mas com pouquíssimo sucesso acadêmico e escolar e dentro de outras profissões também. Então, o TDAH adulto,
ele ainda é muito subdiagnosticado. Acreditava-se que o TDAH era uma doença, um transtorno, aliás, puramente da infância, que a partir do início da adolescência, ou do final da adolescência, o início da vida adulta, esse transtorno ele era sanado. E não é bem assim. O que acontece? Normalmente o TDAH adulto, ele parte para dois caminhos. Ou ele aprende a lidar com as suas dificuldades, ou ele camufla, o que é muito mais comum, camuflar as suas dificuldades. Então, o TDAH hiperativo, impulsivo, normalmente ele é um adulto muito ansioso. E a ansiedade, ela costuma justificar algumas atitudes que são puramente por hiperatividade, por impulsividade, e que estão aí camufladas pelos transtornos de ansiedade. Ou um TDAH também, digamos, predominantemente desatento, ele sempre foi dado como uma pessoa devagar, uma pessoa sonsa, uma pessoa sem sal, uma pessoa com muitos insucessos na vida como um todo, na vida amorosa, profissional, social. Então, uma pessoa que vai colecionando muitos insucessos e uma pessoa que, com o tempo, normalmente vai se culpando, vai ficando bastante deprimida ou até depressiva pela sua condição de vida, que é também, isso leva a alguns erros diagnósticos, dizendo que essa pessoa ela é depressiva, que ela é uma pessoa que tem uma depressão leve, moderada e às vezes até grave. E isso também pode ser uma verdade, porque o TDAH é um transtorno que tem muitas comorbidades associadas, né? Uma junção de um transtorno, 2 transtornos ou mais. Então pode ser sim que ele seja um TDAH e que seja uma pessoa que tem um transtorno depressivo. Ou pode ser que essa depressão seja só uma camuflação do transtorno de base, que seria o TDAH. Eu tenho recebido na clínica ultimamente, há um tempo atrás, no início da minha atuação, eu recebia mais crianças com o transtorno já diagnosticado, ou com hipótese diagnóstica, ou simplesmente com a queixa, que a gente norteava, né, para esse diagnóstico. E ultimamente eu tenho recebido mais adultos com queixas diversas, ou às vezes até mesmo com a suspeita de TDAH. Então, o TDAH adulto, ele deve ser diagnosticado, né, com um bom diagnóstico, entender esse transtorno de base e os efeitos que se tem na vida do adulto, porque é tão prejudicial assim como da criança também, e a gente consegue ver isso claramente quando a gente vai ver o histórico de vida pregressa desse paciente, desse cliente, tanto o histórico clínico, o histórico escolar, social, clínico, da vida como um todo. E a gente percebe claramente como esse sujeito, esse indivíduo, esse cliente, o paciente, ele tem um sofrimento associado a esse diagnóstico. Então, o meu objetivo com esse vídeo é realmente chamar a atenção para que o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ele deve ser diagnosticado e tratado no adulto, para que se perceba, né, quais são as possibilidades, quais são as dificuldades, as facilidades dessa pessoa, que normalmente são pessoas muito criativas, artistas normalmente, escritores, pintores. Nós temos vários relatos de pessoas que foram fantásticas e que são TDAH, e normalmente artistas, porque são, como o Zezé, pessoas criativas, fantasiosas, imaginativas, empáticas e de um coração imenso, porém totalmente incompreendidas.